Olá, prof, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Deise Cardoso e por aqui eu compartilho dicas de organização, planejamento e gestão de sala de aula. Então, se você se interessa por esse assunto, já se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o planejamento. Eu não vou te ensinar a fazer um planejamento, nem vou colocar ali quais são os aspectos principais que tem que ter um planejamento, porque isso vai variar de escola para escola, né? E cada escola tem a sua diretriz de organização nesse sentido. Tem escola que exige plano de aula, tem escola que existe um plano mensal, semanal. Eu vou compartilhar com você como eu faço, e de repente, alguma maneira aqui, né, da minha organização faz sentido para você fazer aí também, tá bom? Na escola que eu trabalho hoje, atualmente, eu tenho um pouco mais de liberdade de fazer o planejamento de uma maneira que funcione melhor para mim, né? Que se adeque à minha rotina, que se adeque à minha organização de sala de aula, realmente. Então, eu vou compartilhar da maneira que eu faço. Eu costumo fazer semanal. Tá? Então, eu gosto de fazer a programação para a semana. Eu acho que quando a gente faz mensal, é um tempo muito, muito longo para distribuir. Na semana, eu consigo ajustar. O que de repente não deu muito certo de fazer naquela semana anterior, eu já ajusto já para a próxima. Se eu tive uma ideia no meio do caminho para acrescentar o conteúdo, eu já consigo reorganizar para fazer na próxima. Então eu acho um tempo bacana. Eu acho que mais do que isso acaba, para mim, não seria muito interessante justamente por conta desses ajustes, né? Até porque a sala de aula é viva, né? O planejamento também tem que ser. Muitas vezes a gente vai se ajustar, às vezes a gente planeja uma aula linda, maravilhosa e na prática ela não funciona. Então, fazendo semanalmente, eu consigo fazer esses ajustes dentro da rotina que são necessários, né? Quando são necessários. Olá, prof! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Deise Cardoso e por aqui eu compartilho. Eu vou mostrar para vocês os últimos 3 planejamentos que eu tive: o de 2023, o de 2024 e vou mostrar esse de 2025 que ainda está sendo construído por aqui. O de 2023, eu usei este caderno de disco aqui. É um caderno de disco tamanho colegial, então ele tem 9 discos, tá? E como que eu comecei a fazer? Eu fazia sempre ele manuscrito, tá vendo? Deixa eu deixar mais pertinho. E colocava aqui as miniaturas, as atividades, recortava menorzinho, ia colocando, fazia manuscrito, colocava uns títulos bonitos. Cadê meus títulos? Aqui, ó, que legal as atividades que eu fiz. Vou deixar bem pertinho, tá? Opa, para focar as atividades, a programação. Tá vendo? Eu fazia à mão. Só que fazer à mão fica bonito, né? Mas dá muito trabalho. E aí eu percebi que estava demandando um tempo muito grande da minha rotina. Um tempo que eu não tinha disponível, né? Porque eu queria otimizar o meu tempo e não gastar mais o meu tempo. E eu acho que o planejamento ele serve justamente para isso, para que a gente otimize o tempo. Então, lá para o meio do ano, deixa eu achar aqui para vocês, para eu mostrar. Lá para o meio do ano, eu tive a ideia de fazer o quê? Falei, gente, esse caderno, ele sai a folha, né? Porque ele é uma folha reposicionável, tá vendo? Não sei se você já conhece, acredito que sim, né? Ele sai. E se eu jogar ele na impressora, será que dá certo? E fiz o teste, gente, e deu certo. Então, a partir do meio do ano, ele ficou meio a meio esse aqui, né? Ele ficou metade manuscrito. E a partir do meio do ano, eu comecei a fazer ele impresso, olha só. Ah, deixa eu focar aqui, ó. Tá vendo? E aí, como que eu faço ele? Eu monto todo o layout dele no Canva. Então, eu vejo o tamanho da folha. Esse caderno aqui não tem aqui atrás. Geralmente, eles vêm as informações. Os outros têm, eu mostro para vocês mais para frente. Esse não tem. Mas no refil da folha vem o tamanho. Então, eu programo o tamanho, faço ali a distribuição dos elementos, das fontes no Canva, vou posicionando e depois eu coloco nos ajustes da impressora, tá? Depois em outro vídeo eu posso até mostrar como eu faço. Lá no meu Instagram tem um vídeo mostrando já. E aí eu fui fazendo ele assim, ó, todo impresso. Gente, isso aqui facilitou a minha vida. Não tem, vocês não têm noção, vocês não têm noção de como a minha vida começou a ser muito mais prática quando eu comecei a fazer assim, tá vendo? Só que assim, eu tenho muita facilidade em lidar com o Canva, então eu faço todo o planejamento na escola, eu uso as aulas extras, depois no próximo semanário eu vou comentar sobre isso. Eu uso as aulas extras para fazer.
imprimo em casa, né? Por opção minha, eu imprimo em casa. Mas imprimir não me leva nem 10 minutos do meu dia. Então, não é algo que me incomoda necessariamente, tá vendo? Então, foi ficando assim, todo decoradinho, ó. E super simples. Como que eu coloco a folha na impressora? Coloco assim mesmo, ó. Eu tiro aqui, ela vai assim na impressora, depois assim, tá? Então não tem muito segredo. A minha impressora não imprime frente e verso. Se a sua imprimir, melhor ainda, mais sucesso, né? A minha não é uma funcionalidade que eu sinto tanta falta e eu consigo fazer, porque eu imprimo semanalmente, né? Eu não imprimo todos os semanários de uma vez. Eu gostei bastante da experiência de usar o caderno de disco como semanário, porque ele é um caderno robusto, ele fica bem firme, assim, as folhas não ficam saindo. Apesar de serem reposicionáveis, elas não ficam saindo, tá vendo? E é super tranquilo. E eu tinha o hábito de colocar, tá? As miniaturas. Depois eu fui adquirindo esse hábito de colocar também no impresso. Deixa eu ver se tem nesse. Acho que só no próximo ano que eu comecei, viu? Aí eu mostro pra vocês no próximo semanário. Daí, em 2024, eu já fiz ele inteiro impresso, porque eu já estava habituada, já estava familiarizada, já comecei a criar essa proficiência, né, de fazer mais rapidinho. E eu usei um fichário, tá? Um fichário que, na verdade, era um planner, e estava parado, então é um fichário de 4 discos, ele de 4 furos, né? Ele tem essa parte aqui sobrando, então eu senti a folha um pouco mais vulnerável, sabe? Ela não fica tão fixa. Então eu tinha que ter um cuidado mais redobrado em relação ao caderno de disco, por exemplo, que é um pouco mais robusto. Essa aqui, deixa eu mostrar para vocês. É que tem algumas coisas pessoais de aluno, então eu preciso selecionar, tá? Aqui eu já fui colocando, ó. Ah, legal. Aqui tem, ó. Aqui eu já fui colocando as miniaturas das atividades, tá vendo aqui, ó? Aqui já fui posicionando no Canva também, eu faço tudo pelo Canva, tá, gente? Fui colocando inspiração das atividades que eu fui tendo ao longo do ano letivo e o que que mudou aqui nesse semanário que me ajudou bastante, que talvez te ajude também. Eu fui colocando ícones, por exemplo, quando tinha vídeo, eu fui colocando ícones de vídeo aqui na lateral. Se era uma tarefa de caderno, tinha um caderninho aqui, não sei se vai dar para ver. Aqui, ó, o caderninho. Fui colocando também o direcionamento das minhas aulas vagas, das minhas aulas extras, né? Então, por exemplo, quando os alunos estivessem em aula de arte, aqui tá bem clarinho, não sei se vai dar para ver. Eu ia realizar o meu diário de classe. E eu fui fazendo isso ao longo do ano letivo todo. Gente, como isso me ajudou? Vocês não têm noção. Eu já falei em outro vídeo aqui, né? A gente sempre tem muita coisa para fazer. E aí, quando a gente tem um tempo livre, a gente não sabe por onde começar, porque sempre é muita coisa para ser feita. A gente fala, meu Deus, por onde que eu começo? Então, se você direciona as suas tarefas, fica muito mais fácil. Então, a partir de 2024, eu já comecei a fazer deste formato, ó. Vou mostrar esse aqui, porque ficou. Eu já grifei, ó, tá vendo? Ficou mais destacadinho. Aqui, ó, correção de lição. Aqui eu fui colocando também a tabelinha do cronograma de lição de casa. Eu ando sempre a lição de casa por cronograma. Aqui eu fiz a organização dos conteúdos. Depois eu faço um vídeo explicando, mas é a distribuição de páginas do livro no bimestre, né? Nas aulas do bimestre, para que a gente tenha este controle. E deu tudo certo também. Apesar de que, como eu falei para vocês, com este fichário, eu senti um pouco mais de dificuldade em relação às folhas. Ele chegou inteiro ao final do ano letivo? Chegou, ele tá inteirinho. Foi o de 2024, tá aqui inteiro e tudo mais. Mas o que que acontecia? Eu quero ver se eu acho aqui uma folha específica para mostrar para vocês. Quando ela passava na impressora, essa folha é muito fininha. Então, às vezes, ela dava uma pequena enroscada na impressora, ó. E aí manchava. Eu tive um pouco mais de orelhas aqui, ó, tá vendo? Porque acho que por ele ser muito solto aqui na lateral, ele desconecta, ó, a capa, tá vendo? Ele anda também. Aqui, ó. Ui, peraí. Foi ficando mais amassadinho. Então, agora em 2025, eu tava com muita dúvida se eu iria usar este aqui, de novo, ou este aqui. Eu até comprei o refil para usar esse aqui. Mas quando eu vi todas as folhas soltas, né, saindo aqui dele e indo para um plastiquinho, eu falei: "Ah, não, gente, tá tão bonito o meu trabalho, eu não vou deixar, ele vai ficar no fichário mesmo e eu vou comprar outro". Aí, com 2 semanas de planejamento, eu resolvi comprar esse aqui.
Estava tentada a comprar um outro caderno de disco, mas eu vi esse na loja e me apaixonei. Olha que lindo. Não sei se dá pra ver. Ele tem até, ó, aqui é meio prateado, é ótimo, dourado. Aqui é meio dourado, sabe? É bem bonito. Só que esse aqui, ele é mais robusto do que esse. Eu senti ele mais firme, tá? Ele é quase do mesmo tamanho, bem pouca coisa menor, mas eu senti ele mais firme. Tá vendo? Acho que por conta de ter essa parte aqui na lateral, a folha fica mais fixa. E nesse aqui, ó, ele tem a indicação aqui atrás. Oi, peraí, tô perdida aqui. Ele tem as indicações aqui atrás. Esse também tem, ó. Falei que ia mostrar e não mostrei, né? Esse também tem a indicação do tamanho. Então, é este tamanho aqui que eu acabo posicionando tanto no Canva para fazer, quanto na impressora na hora de fazer, né, a impressão. E esse aqui é lindo, gente. Tô apaixonada por ele. É um caderno argolado, chama caderno argolado, não é fichário, tá? E aqui tem adesivos. E eu comecei fazendo ele também já com as folhas impressas. Deixa eu tirar para mostrar para vocês. Com as folhas impressas, este ano eu vou fazer tudo floridinho, então este ficou assim o layout. Eu montei no Canva, já monto tudo lá e vou fazendo. Mantive a organização de aula extra, né? Porque nessa primeira semana nós não tivemos muitas aulas extras. E eu coloquei aqui, ó, o que eu vou fazer em todas as aulas extras para eu não me perder. Então, é um hábito que eu adquiri o ano passado, né, em 2024, e eu vou manter para 2025. O que eu costumo colocar no meu semanário, né, no meu plano de aulas? Eu coloco sempre as páginas do livro, então vamos da página 220 a 230. E coloco o conteúdo daquela página, coloco se vai ter uma atividade de caderno ou não, coloco se vai ter um vídeo ou não. Coloco inspirações com fotos da atividade que eu quero fazer. Coloco as miniaturas das atividades que serão feitas no caderno. Coloco assuntos pontuais, devolutiva de reunião de pais, assuntos em relação à observação que eu tive com os alunos durante as aulas, durante o bimestre, observações pedagógicas, agora no começo do ano muito mais, né? Porque aí eu vou colocando tudo que eu senti da turma, tudo que eu senti de alunos específicos que eu vou precisar de repente ficar mais atenta em relação ao desenvolvimento pedagógico. Eu gosto de colocar fotos das crianças aqui, de atividades que foram feitas, porque este semanário aqui é acompanhado pela coordenação. Então, ele é para mim a organização pessoal, mas eu também entrego ele para a coordenação. E às vezes a gente faz uma atividade maravilhosa em sala de aula e não dá tempo de chamar ela, da coordenadora ir até a sala, ver e apreciar o trabalho dos alunos. Então, eu tiro foto e coloco no semanário também. Coloco materiais que eu vou precisar providenciar para a próxima semana. Coloco solicitações para a coordenação, né, do que eu preciso, do apoio que eu preciso dela, ou se eu preciso de algum material específico que seja providenciado. E eu uso o meu semanário como se fosse um diário de bordo. Eu mantenho os meus registros todos bem cuidadosos aqui, justamente para quê? Principalmente para me ajudar na elaboração de relatórios, por exemplo. Então, chega no final do bimestre, eu preciso desenvolver um relatório, eu preciso lembrar de um episódio, de alguma coisa que eu observei lá no começo do bimestre. Eu não vou lembrar. Então, eu deixo tudo registrado. Eu não vou mostrar para vocês porque tem nome de aluno aqui, não é legal, né? Obviamente. Mas para que vocês tenham ciência, eu coloco o nome da criança e coloco as observações que eu fiz a respeito dela, justamente para que essas informações não se percam e para que eu consiga criar um plano né, uma rota de planejamento específica para atingir aquela criança na demanda que ela precisa, né, nas defasagens, caso tenha, e nas dificuldades caso apresente. Então, eu vou criando este semanário como um diário de bordo da turma que eu estou trabalhando. Ele serve para minha organização, para nortear o meu trabalho pedagógico, ele vai servir muito também para que eu me organize em relação aos conteúdos que serão dados, para que eu não me perca. Eu trabalho com um livro didático, então eu preciso cumprir a programação do livro, ele vai funcionar dessa forma. Mas ele também é um documento de registro da vida escolar do meu aluno. Então, nele eu vou pontuar qualquer aspecto que eu achar importante, que eu considerar importante a respeito dos alunos, para que essas informações não fiquem perdidas ao longo do bimestre, tá? Então, é dessa forma que eu utilizo o meu semanário, que eu utilizo o meu planejamento, né? Eu não coloco no planejamento as habilidades da BNCC, porque essas habilidades já estão no meu livro didático. Então, a escola que eu trabalho não exige que seja feito dessa forma, tá?
provavelmente você pode sentir aí falta dessa parte, porque a maioria das escolas fazem assim. Hoje, na minha rotina de trabalho, não é dessa maneira que precisa ser feito, então por isso que eu não faço assim, tá bom? Mas é claro que toda mediação, toda atividade extra, tudo aquilo que vai ser feito para complementar o livro didático vai ser feito considerando a base, vai ser feito considerando as habilidades a serem desenvolvidas a partir daquela proposta, daquele objetivo, tá? Espero que você tenha gostado aí da minha resenha, da minha explicação, do meu compartilhamento, né, na verdade, a respeito de como eu me organizo e que você use as dicas. Por enquanto, dos três, de verdade, eu acho que o que eu mais estou gostando é esse aqui, ó. Eu tô achando que ele uniu os dois formatos, sabe? Ele é robusto, ele é seguro, ele mantém a folha fixa aqui. A folha passa tranquilamente na impressora. Esqueci de citar isso, mas é um ponto importante. Mas a gramatura dela é um pouquinho maior, acho que é 90 gramas a gramatura da folha, então ela passa bem tranquilamente na impressora e eu não tenho tido muitas dificuldades nesse sentido, por isso que eu acho que esse é meu preferido, tá? Em relação a manuseio mesmo, a organização, fica muito mais prático. Então, o que que eu prezo na hora de escolher um caderno, né, de planejamento? Para mim é imprescindível que este caderno tenha a possibilidade da folha sair, porque ela vai para a impressora, né? Desde 2023 eu tive essa decisão na vida. Vai para a impressora. Todo o planejamento vai ser feito dessa forma, porque para mim é muito mais rápido, eu otimizo o meu tempo, eu faço na escola que eu trabalho, então eu separo um dia da semana onde as crianças estão em aula com outra professora, para eu conseguir estruturar este planejamento, para que ele seja feito todo na escola. Digito, a única coisa que eu faço em casa é imprimir. E isso não me leva nem 10 minutos do dia, da semana, né? Porque eu faço uma vez por semana só. Então não é algo que me sobrecarregue, que ocupe o meu tempo em casa. Para mim é tranquilo fazer dessa maneira. Talvez se você não tenha aí tanta facilidade com tecnologia, não tenha em sua disposição uma impressora em casa, não seja interessante fazer desse formato, né? Você vai ajustar ali de acordo com o que você achar que cabe na sua rotina. Aqui foram só alguns compartilhamentos a respeito dos meus planejamentos e eu espero que você goste. Eu te vejo aqui no próximo vídeo.